Olá, amigos das redes sociais, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Estamos hoje com uma quarta entrevista da rodada de 5 entrevistas com 5 pretendentes e pré-candidatos ao cargo de prefeito de Santa Rosa. Estamos aqui com o advogado Sérgio Rodrigo Cola, a quem cumprimentamos e de imediato pedimos que faça a sua autoapresentação e também diga por que decidiu ser pré-candidato a prefeito de Santa Rosa e quem deverá ser o seu vice. Olá, internautas. Vitor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas que te acompanham. Eu sou Sérgio Rodrigo Cola, sou advogado, 49 anos, casado, pai de 2 filhos. Eu já atuei na comunidade como presidente da PAI, já atuei como vice-presidente da CISAP, fui professor universitário na FEMA e me preparei para a vida política num curso de formação de liderança na Federação. Nessa construção da nossa pré-candidatura, o Marcão e eu entendemos que não basta o cidadão ficar de fora da política, criticando, dando sugestões, mas não interferindo de forma concreta na vida das pessoas. Santa Rosa é uma cidade polo regional, é uma cidade onde milhares de pessoas escolheram para construir as suas vidas e com o Marcão e eu não foi diferente. Nós também escolhemos, no meu caso, voltei para Santa Rosa, esta cidade para construirmos as nossas vidas, certo? E na construção de uma vida melhor para nós e para a nossa comunidade, a forma concreta de nós intervirmos é participando da gestão pública. E é nesse sentido que a nossa pré-candidatura se coloca à disposição da comunidade para apreciação e para avaliação. Nós pretendemos sim disputar esse pleito municipal para que possamos, na gestão pública, interferir positivamente na vida das pessoas, construindo uma vida melhor, uma cidade melhor para todos nós. Ok, vamos para a próxima pergunta. Numa análise breve, Sérgio Rodrigo Cola, que diagnóstico você faz do estágio de desenvolvimento de Santa Rosa, desconsiderando aí a questão hoje da pandemia, mas que análise você faz, pontos positivos, pontos negativos, se eles existirem, como você vê Santa Rosa? Bom, essa questão do crescimento e desenvolvimento da cidade, ela tem que ser vista de uma forma um pouquinho mais ampla, não só na questão econômica, mas na questão social também. Então, a gente analisando rapidamente as questões do nosso município, a gente vê que a saúde é algo que está sendo bem tocado, que está sendo bem administrado, mas podia ser melhor. Podia ser melhor no sentido de mais médicos nos postos de saúde, poderia ser melhor no sentido de ter mais exames de especialidades dos médicos, poderia ser melhor a partir do momento de um diálogo melhor com o Conselho Municipal de Saúde. A educação também, Vitor, a educação vai bem na cidade de Santa Rosa. A educação vai bem, mas da mesma forma, e essa é uma das coisas que nós nos propomos, a educação poderia ser melhor. Poderia ser melhor porque ainda faltam vagas nas EMEIs, nas creches, poderia ser melhor e esse momento da pandemia, Vitor, fica evidente que as nossas escolas municipais e do Estado também não estão preparadas para uma nova forma de educar. Então a educação vai bem, mas sim, teria que ter mais vagas nas EMEIs, nas creches, e teria que as escolas estarem preparadas para uma nova forma de educar, uma forma tecnológica. A gente avançando um pouco, Vitor, nessa análise, a gente percebe que a questão das estradas do interior, elas estão abandonadas, e aí sim é uma análise negativa, que a gente precisa dar um outro foco. As estradas do interior, elas precisam uma atenção permanente, um projeto permanente de manutenção. Nós precisamos analisar também outra questão, que é a questão econômica do município. Nisso sim, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Vitor, que nas gestões que se sucederam, tu não tem uma pessoa, um secretário especializado da área, que conheça a área.
E isso para nós ela é fundamental, porque a cidade Santa Rosa ela cresce de uma maneira lenta, mas em decorrente da ação das pessoas que vivem aqui. E não da gestão pública. A gestão pública hoje ela não atende essa necessidade. Ok. Um prefeito, e isso está linkado com o que você acabou de falar, um prefeito precisa se preocupar com várias áreas. Infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, habitação, esporte, cultura, turismo, meio ambiente e outros. Quais áreas serão muito importantes, muito prioritárias em sua gestão? O atual prefeito, verificando mais o último mandato agora, juntou algumas secretarias, fato que ajuda na redução de despesas, mas que pode enfraquecer ações específicas das secretarias. Considerando esse pensamento, esse arrazoado, quais são os seus projetos principais? Assim, Vitor, a questão estrutural, certo, das secretarias, da gestão municipal, ela precisa de uma repaginada, digamos assim. Agora, como foco principal é a geração de emprego. Porque o país de Santa Rosa não é diferente, o país vem, né, de um crescente número de desempregados, que agora com essa pandemia se agravou. Então, assim, nós precisamos, poder público, urgentemente, tornar a cidade de Santa Rosa atrativa, Vitor. Atrativa para quem? Atrativa para quem já está aqui trabalhando e gerando emprego, atrativa para quem já está aqui empreendendo, mas também e principalmente, Vitor, para que outras pessoas venham de fora, para que outras pessoas enxerguem Santa Rosa, que aqui é uma cidade polo, que aqui vale a pena investir o seu dinheiro, vale a pena investir os seus esforços, o seu conhecimento, a sua dedicação. Certo? E como que o gestor público pode interferir nisso? Tá? Ele pode interferir de várias maneiras, Vitor. Tá? Não só o projeto, Vitor, mas como o foco da nossa gestão vai ser isso. Porque as pessoas não têm como terem uma vida digna sem trabalho, sem renda, sem emprego. Elas precisam sair de casa felizes que estão indo trabalhar e voltarem para suas casas, para suas famílias da mesma forma. E a gestão pública pode interferir nisso. Pode interferir nisso com projeto, pode interferir isso numa questão de isenção ou isenção de impostos ou redução nos tributos municipais, pode investir nisso doando terrenos, doando áreas para as empresas investirem. Empresas de pequeno, médio e grande porte podem interferir dando estrutura para essas empresas, certo? Nós temos que ter essa visão, Vitor. E assim, o pequeno e o médio empresário, eles geram muito dinheiro, dão muito retorno para o município. Então, muitas vezes há um equívoco de que é o grande investimento, o grande empreendedor que dá retorno para a cidade. Também é verdade, mas não só ele. Então, se nós olharmos o que gira de dinheiro no comércio de Santa Rosa, na questão da agricultura, na prestação de serviços, a gente vai perceber que eles são tão importantes quanto as grandes empresas. Ok. Como você viu a decisão de derrubada do ginásio Moroni e a consequente venda daquele terreno? A questão do Moroni está resolvida. O ginásio foi demolido e nós temos que olhar, Vitor, para frente. Tá? Mas, sem esquecer, aí eu concordo contigo, do passado. Então, qual que é o grande problema da questão ginásio Moroni? O primeiro grande problema é o quê? Que as gestões anteriores e a atual ficou empurrando com a barriga. Faltou convicção. Porque uma cidade como Santa Rosa levar praticamente 15 anos para resolver uma questão de um ginásio, se derruba ou não derruba, se é ou não é patrimônio, é inadmissível. Então, assim, a gente pega o ginásio Moroni, que a questão está resolvida, certo? Porque o ginásio não existe mais, mas tem que servir como aprendizado. O gestor público tem que ter confiança naquilo que está fazendo. Tem que ter convicção no seu projeto e coragem para agir. Então, a partir do momento que tu leva 15, 18 anos para resolver uma questão do ginásio Moroni, assim como da Prefeitura Velha, isso demonstra o quê? Que faltou convicção
das gestões. Faltou coragem de assumir uma posição perante a comunidade e agir. E também, Vitor, para encerrar essa questão do ginásio Moroni, a gente não pode também ser hipócrita. Porque vamos lá, o ginásio foi vendido, muito bem. Foi demolido, foram feitos 5 lotes, foram colocados à venda, 2 foram vendidos, 3 não. A cidade sabe quem é que comprou esses lotes? Esses 2? E aí vamos fazer essa análise. Eu não quero fazer aqui nenhuma afirmação leviana. Procurem saber quem foram as pessoas, quem foi o empresário que lançou a proposta e comprou os terrenos. E aí vocês vão perceber que na frente das câmeras é um discurso, mas na prática é outro. Então não adianta você colocar contra a venda, entendeu? E na hora de comprar, foi o primeiro a comprar. Então assim, eu peço que as pessoas olhem e percebam o que aconteceu de fato na questão do ginásio Moroni. Mas para concluir, não pode uma cidade como Santa Rosa levar mais de 15 anos para tomar uma decisão dessas. Ok. O Abosco foi um hospital que marcou época pelos relevantes serviços prestados durante décadas em Santa Rosa e toda a região. O seu fechamento se deu em função de que, em sua opinião, e que ideia o senhor tem sobre o seu futuro? Assim, Vitor e amigos que nos acompanham aqui na Web TV Fronteira Noroeste, o fechamento do Hospital Dom Bosco, do Abosco, é uma vergonha. Jamais a gestão pública poderia ter permitido que o hospital fechasse suas portas. E aqui, Vitor, a pergunta é, por que fechou? Falta transparência do gestor público de vir e prestar para a comunidade as informações de por que um hospital da importância como a Bosco fechou. Em que circunstâncias? Porque essa falta de clareza, entendeu? Ela permite que as pessoas fiquem fazendo ilações sobre fechou por isso, ou fechou por aquilo, ou porque é má gestão, ou porque foi interesse de A ou B. Então assim, faltou transparência. Mas nunca poderia ter sido fechado. E agora, Vitor, nessa questão assim, da pandemia do coronavírus, ficou evidente que uma cidade como Santa Rosa, que é um polo regional, não pode ficar somente com um hospital. Então, nós precisamos que sim, o Abosco permaneça com as portas abertas. Não, Vitor, disputando espaço com o Vida e Saúde, mas trabalhando em conjunto, de forma harmônica, um auxiliando o outro. Porque a cidade e a região noroeste do estado precisa sim de 2 hospitais. Tem um leilão marcado, Vitor. Então esse talvez seja uma pequena amarra que o próximo gestor municipal vai encontrar. Porque quando o futuro prefeito assumir dia 1º de janeiro, muito provavelmente este leilão já tenha ocorrido. E o Hospital Abosco, então, já vai estar com um novo dono, se houver arrematante. Mas, de qualquer maneira, a gestão municipal tem que intervir, mas não administrar. Porque uma administração de um hospital ela tem que ser feita por quem entende do assunto, por quem é gestor. Não só gestor de saúde, mas gestor de negócios. E cabe sim ao Poder Público, à Fundação Municipal de Saúde, dar esse suporte, mas não administrar. Não administrar. Ok. O senhor, em sendo prefeito, irá ter um canal para ouvir os anseios da comunidade rotineiramente, ou vai deixar que as secretarias acolham as referidas reivindicações da população? Bom, a questão assim, aproveitar a pergunta, Vitor, para passar a seguinte mensagem. A nossa pré-candidatura ela já está com o vice definido, que é o Marcão, e já está acertado entre nós que Santa Rosa, neste caso, poderá ter então 2 prefeitos. Nós faremos uma administração conjunta, paralela. E acho que a cidade permite e necessita disso. Porque as virtudes do Marcão
como gestor, como pessoa, como cidadão, como experiente que é, complementa aquilo que em mim faz falta e vice-versa. Então a melhor forma de nós administrarmos isso é os dois tocando junto. Especificamente em relação ao diálogo com a comunidade, a gestão moderna ela exige uma comunicação permanente com a comunidade, Vitor. E esses canais de comunicação já existem. É a Câmara de Vereadores, são os conselhos municipais, são as associações de bairro, os clubes de serviço, os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos empresariais, entendeu? Esses canais de diálogo já existem. A questão é, o gestor municipal tem que estar em permanente diálogo com essas pessoas. Entendeu? O gestor não pode imaginar que o sindicato ou que os conselhos municipais são adversários da gestão pública. Pelo contrário. Eles têm que vir conosco. E aí eu chamo também a atenção a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, ela existe, entendeu? Ela é o parlamento municipal. E parlamento pressupõe falar, pressupõe conversar. E conversar com quem? Com a comunidade e com a gestão pública. Porque a partir do momento que o povo de Santa Rosa elege os seus vereadores, elegem para que eles os representem perante a gestão pública. Então, o primeiro canal de diálogo é com a Câmara de Vereadores. E aí depois, sucessivamente, né, com as associações de bairro, com os conselhos municipais e todas aquelas outras entidades que a gente elencou. E a outra situação é assim, ó. Se o pré-candidato e o candidato podem ir nas vilas, nos bairros, nos sindicatos, nas associações pedir o voto lá na campanha, também durante os 4 anos ele pode e deve fazer o mesmo caminho, Vitor. O mesmo caminho. Então esse é o diálogo que o Marcão e eu pretendemos fazer com a comunidade de Santa Rosa. Ok. Quem serão, que vai ser ou deve ser sempre um suporte também, os seus protagonistas na gestão diária, liderando equipes, pessoas com perfil técnico ou pessoas com perfil político? Os cargos de confiança ou os técnicos próprios da prefeitura? Tem que ter um misto de tudo isso. Nós temos duas questões relevantes no nosso plano de governo que está em construção, que é a primeira é a redução de algo em torno de 30% dos cargos em comissão. Certo? E a segunda é aproveitar ao máximo o quadro dos funcionários municipais para que ocupem esses espaços. E a terceira questão é o banco de talentos, Vitor. Né? Similar ao que o prefeito Marquesan fez em Porto Alegre. É uma plataforma digital, é um banco de talento onde as pessoas da comunidade e até fora dela que se achem capacitados a colaborar conosco. E, independente de filiação ou matiz partidária, estejam dispostas a dar a sua colaboração. Então, como que nós formaremos a nossa equipe? Uma parte vinda dos funcionários municipais, uma parte vinda deste banco de talentos, e também, Vitor, e a gente não pode aqui falsear e usar meias palavras, também a questão política. Porque a questão política é importante. E a questão técnica e a política, elas não são antagônicas, elas se completam. Então o nosso modelo e a nossa ideia de gestão é esse. Porque nada impede que um técnico faça política ou vice-versa. Né? Sempre dialogando com a comunidade. E a outra questão é o quê? Trabalhar projetos de curto, médio e longo prazo e fixar metas, Vitor, para as pessoas que estarão lá trabalhando conosco. Porque ele assume uma secretaria, assume uma diretoria, por exemplo, entendeu? Vai ter o projeto e vai ter a meta para cumprir. Cumpriu a meta, ficou. Não cumpriu a meta, dá espaço para o próximo. Isso não é o Collor e o Marcão aqui inventando a roda. Isso é utilizado em várias gestões públicas municipais que a gente tem cases de sucesso aí, passaríamos a noite inteira falando. Critérios científicos de gestão, né? Isto. O esporte, Cola,
a cultura e o turismo sempre são áreas que não recebem o devido valor. Isso falando quase que de forma generalizada, mas evidente que tem lugares, cidades que têm uma preocupação maior. Em Santa Rosa e em sendo prefeito, o senhor tem algum plano para apoiar mais essas áreas? Assim, ó, começo respondendo essa pergunta com outra pergunta. Nas sessões, nas gestões que nos antecederam, que vieram antes de nós, né, que trabalho concreto real foi feito de combate às drogas, de combate à prostituição? Praticamente nenhum. Né, de combate, de prevenção. E aqui entra, Vitor, entra o esporte, entra o lazer, entra a dança, entra a cultura, entra o teatro, que não é difícil de fazer, porque nós temos o SESI, que é um parceiro excelente no aspecto cultural, nós temos o nosso pessoal que trabalha com basquete, nós temos o nosso pessoal do futsal, nós temos o nosso pessoal do futebol amador, nós temos um histórico no esporte que foi abandonado, e essas pessoas têm que vir para trabalhar conosco. Porque o esporte, a cultura e o lazer, inclusive, e o turismo, Vitor, inclusive podem se tornar fontes de renda para o município. E qual que é o problema que a pergunta levanta? O problema é tu enxergar o esporte, a cultura e o lazer como despesa e não como investimento. Entendeu? E a questão é assim, ó, nós temos que entender que o esporte, a cultura, o lazer, o investimento nessas áreas, eles dão um retorno para a comunidade, às vezes intangível. Entendeu? Porque uma família, um filho, um adolescente que tu tire das drogas, que tu evite a prostituição, isso é um retorno imensurável. E as competições esportivas, nós temos o pessoal do ciclismo, Vitor, nós temos o pessoal das maratonas, olha quantas entidades que praticam esporte, as escolas de dança que vão representar Santa Rosa, país afora, o pessoal das artes marciais. É muito investimento que pode ser feito e com retorno, Vitor, com retorno para a comunidade, e esse também é uma ideia que nós vamos trabalhar com bastante força. Ok. Nós vamos fazer duas perguntas agora, Sérgio Rodrigo Cola, vindo de dirigentes empresariais. Um mais na área da indústria e serviços em gerais, onde a CISAP representa, né? Que é uma pergunta do presidente Odailson Eder, e a outra vinda do varejo, vinda do comércio com o Leonides Freire. Então eu faço a primeira do Odailson, depois gostaria que tu pudesse assim tentar distanciar, né, separar as duas que têm um foco um pouco diferente. Certo. Do Odailson, então, qual a proposta efetiva ou concreta, ou qual o modelo que vais adotar para a criação de um ambiente de empreendedorismo e desenvolvimento econômico para Santa Rosa, e que importância você dá à atuação da própria CISAP? A questão da CISAP, eu fico muito à vontade de responder a pergunta do nosso amigo Odailson, porque eu já fui vice-presidente da CISAP, eu já ocupei em várias diretorias, eu já ocupei vários cargos na administração da CISAP, e tenho um carinho muito grande pela entidade e pelas empresas e as pessoas que fazem parte dela. Claro que a CISAP é uma das entidades que devem e precisam ser ouvidas pelo poder público. Não pode ser a única a ser ouvida. Ela também tem que ser ouvida. Essa é uma primeira questão. Então, assim, reconheço a importância da CISAP, a representatividade que ela tem, né, e o quanto ela pode colaborar com a gestão pública. Então, tanto quanto o Sindilojas, a CISAP e as outras entidades que eu citei na pergunta anterior, todas elas têm condições de colaborar conosco e a gente espera que colabore conosco. Especificamente em relação ao desenvolvimento da cidade, Vitor, é aquilo que nós falamos do projeto de curto, médio e longo prazo, certo? De incentivar as empresas que estão aqui, dar condições que elas permaneçam conosco,
certo? Pode ser com, falei de novo, isenção de impostos, redução de impostos, cedência de áreas para pequenas e médias empresas e principalmente, Vitor, apresentar um projeto onde as pessoas consigam enxergar que existe um início, um meio e um fim para isso. Porque nenhum empresário vai colocar dinheiro em algo que ele não sabe onde vai terminar. Nenhum empresário vai gerar um emprego se ele não sabe se ele vai durar 2 ou 3 anos. E nós precisamos construir este projeto, fortalecendo um parque industrial que nós temos, fortalecendo o distrito multissetorial, que também está em pleno andamento, mas não basta para abandonar as empresas lá. Tem que dar essas condições. Tem que, por exemplo, Vitor, utilizar as nossas feiras como propaganda da nossa cidade e das nossas empresas, por exemplo. E as pessoas têm que chegar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul afora, no país afora, e saber que Santa Rosa existe. E aí, fazendo um link na questão cultural, tu pega, por exemplo, um musicanto, que pode ser uma ferramenta excelente para isso. Uma FenaSoja pode ser uma ferramenta excelente para isso. E essas questões a gente vai dialogando e construindo com o setor empresarial. Ok, e qual é a sua avaliação? Qual é a importância do comércio? É a pergunta do Leonid Freire. Quais as políticas públicas que podem e devem ser implementadas no município em relação ao comércio? Especificamente ao comércio. Exato. Eu também comentei, Vitor, assim, não me lembro qual das perguntas, do retorno que o comércio e a prestação de serviço dão para o município de Santa Rosa. Então, assim, nós somos uma cidade regional, as pessoas vêm de fora comprar aqui conosco, certo? Mas o comércio de Santa Rosa, ele se movimenta, entendeu? Pelas suas próprias forças. Então, assim, nós não temos uma forma permanente, vou citar um exemplo, de um Natal, de um evento de Páscoa, entendeu? Onde as pessoas saibam que eu posso fazer um investimento a curto ou médio prazo, porque todo ano nós teremos, por exemplo, um Natal bem organizado, atrativo. Nós temos um problema que eu acho que interfere bastante no comércio de Santa Rosa, que é, no nosso modo de ver, do Marcão e eu, o estacionamento rotativo, que ele funciona de forma precária. Acho que mais atrapalha do que ajuda o comércio. Nós temos uma questão de mobilidade urbana, do trânsito de Santa Rosa, que a cada mês ele tem uma mudança e às vezes muda, às vezes volta atrás, entendeu? E tudo isso atrapalha. E o nosso pessoal do comércio, entendeu? Que hoje passa por dificuldades maiores do que antes, eles precisam ter essa confiança. Nós temos que dialogar, entendeu? Com mais frequência com o Sindilojas, por exemplo, e com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio. Eu respondo a pergunta do Fred com outra pergunta para ele, que num outro momento eu já conversei com ele. Não adianta o gestor municipal conversar com o Sindilojas de 4 em 4 anos, Vitor. Não adianta o gestor municipal receber as pautas como a gente recebe nas campanhas, recebe uma pauta da CISAP, recebe uma pauta do Sindilojas, enfim, recebe uma pauta do Sindicato dos Trabalhadores, dos municipários, e essa pauta vai para a gaveta e retorna 4 anos depois. Então, essas questões do nosso comércio, da questão que a CISAP levantou, das nossas indústrias, nós temos que ter algo mais concreto. E o que acontece, Vitor? Falta o projeto. Falta o projeto. Nós perguntamos assim, qual que é o projeto que Santa Rosa tem para o comércio de Santa Rosa nos próximos 6 meses. Não vou falar 4 anos. Nos próximos 6 meses. Nós estamos há 6 meses, praticamente, 7 do Natal de Santa Rosa. O que nós estamos programado para o Natal de Santa Rosa? Para ficar no comércio. Entendeu? E o nosso pessoal tem que saber. O nosso trabalhador do comércio tem que saber. O nosso comerciário, o nosso comerciante tem que saber. Então, basicamente, Vitor, nós pretendemos trabalhar nesse sentido, com diálogo, criando alternativas para que o nosso comércio se fortaleça. E aqui eu quero, já que a EBTV Fronteira Noroeste ela tem um alcance regional, é importante dizer o seguinte, e é um recado que eu deixo aqui do Marcão e meu para todos vocês. Santa Rosa crescendo,
a região cresce. Porque nós temos essa responsabilidade de ser o polo regional, então tudo que dá certo ou errado em Santa Rosa, ela repercute quase que imediatamente na nossa região. Ok. Vamos agora à penúltima pergunta, Sérgio Rodrigo. O Brasil vive hoje uma forte polarização que colocou de um lado seguidores do Lula, petistas, e de outro agora seguidores de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. São dois movimentos fortes, dois extremos. Vivemos crises políticas agora um pouco mais frequentes e o Brasil tem agora a questão das consequências financeiras da pandemia. Como se pode projetar um governo de realizações se os recursos forem bem limitados? Isso na hipótese de vires a ser prefeito. Inclusive, quem sabe considerando a possibilidade de alianças e tal, como é que você vê esse cenário que se avizinha aí? Eu, sem menosprezo a nenhuma outra pergunta que tu fizesse até agora, Vitor, talvez essa seja a mais importante para ser respondida. Porque essa questão da polarização que vem se espalhando país afora não leva nada a lugar nenhum. Pelo contrário. Entendeu? Colocar na sociedade as pessoas umas contra as outras não constrói, só destrói. E nós vivemos hoje, lamentavelmente, esse desenho. A esquerda contra a direita, o branco contra o preto, o pobre contra o rico, o do centro contra o bairro. E isso não constrói, Vitor. Isso não constrói. E Santa Rosa tem uma característica peculiar, certo? Que é de crescer pela associação das pessoas. E essa é uma característica que me parece que nos favorece o Marcão e a mim, que é a nossa capacidade de unir as pessoas, de dialogar com elas e de construir um consenso mínimo. Porque é só assim que as coisas avançam. Eu vou fazer então assim, ó, nessa disputa do nós contra eles, do bom contra o ruim, isso não vai levar a nossa cidade a lugar nenhum. Eu tenho convicção que as pessoas da Santa Rosa sabem disso. E na hora de fazerem as suas escolhas, não vão cair nessa historinha de nós contra eles. Eles vão fazer a escolha de quem tem condições de unir a cidade, minimamente, para construir um projeto de bem comum, que atenda minimamente o interesse de todos. Eu vou citar um exemplo do nós contra eles que não funcionou, certo? Um exemplo próximo e recente, e de um exemplo de diálogo, de construção, de união e de construção do consenso que funcionou, que é a gestão do governador Sartori e a gestão atual do nosso governador Eduardo Leite. Muitos dos projetos que o governador Eduardo Leite, que nós do PSDB aprovamos no ano passado e estamos aprovando ao longo deste ano, são similares ou até iguais ao do governo Sartori. E o governo Sartori não conseguiu aprovar esses projetos na Assembleia porque não conseguia dialogar, porque não conseguia conversar com as pessoas, conversar com a Assembleia e entrou no jogo do nós contra eles. E talvez a grande virtude do nosso governador Eduardo Leite, do PSDB, é justamente isso, essa capacidade de unir, de dialogar, construir um consenso mínimo e avançar. E aí esse exemplo que nós vamos trazer, pretendemos trazer para Santa Rosa. Um exemplo de diálogo, de construção, de união e de construção desse interesse mínimo, dessa pauta que se unifique e atenda o interesse da maior parte da comunidade. Ok. Agora a última pergunta, Cola, assim, ó, que sai fora um pouco de assuntos mais a nível municipal, tem a ver com a questão da estrutura política nossa brasileira. O senhor entende e reconhece a necessidade suprema de uma reforma política que enxugue a máquina política? Quero aqui fazer um parênteses, que é uma pergunta do entrevistador, o interesse do entrevistador se aprofundar nesse tema. Reduzindo mandatos, reduzindo o número de agentes políticos, como senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e todo o staff que gira em torno dessas estruturas. Considerando que o custo-benefício ao longo dos anos no Brasil tem apresentado resultados pífios.
Gasta-se muito com a engrenagem política, enquanto outros setores essenciais recebem recursos insuficientes. Qual é a tua opinião sobre uma possibilidade até de uma reforma exclusiva aí só para isso? Assim, Vitor, eu quero ressaltar a importância da participação política de todos nós, de forma direta ou indireta. Quero aqui de público lamentar que momentaneamente, Vitor, tu tenha se afastado da vida pública, que já foi nosso presidente do PSDB, já teve e tem uma relevância política em Santa Rosa, e espero que num futuro próximo aí tu repense. Porque o fato dessa pergunta ser tua demonstra que tu pode estar querendo sair da política, mas a política não vai sair de ti. E isso espero que tu encare isso como um elogio sincero, e porque de fato é. Em relação à reforma política, ela é fundamental. E talvez, Vitor, o Congresso Nacional esteja perdendo a grande oportunidade de fazer essa reforma política agora. Porque agora está você falando em alterar a Constituição para mudar as datas das eleições. Pois bem, se nós vamos mudar as datas das eleições, vamos aproveitar que o ambiente é propício para isso e vamos fazer a grande reforma política. Uma reforma política que extirpe da nossa legislação a reeleição. Que para mim esse é um dos grandes males da política brasileira. Porque tu assume um cargo hoje e amanhã tu já está pensando, né, tu que eu digo os políticos tradicionais, na tua reeleição. Então, essa grande reforma política, eu acho que ela poderia vir agora, ou que venha o mais rápido possível, alterando os mandatos, evitando a reeleição em todos os níveis, inclusive no parlamento. Acho que uma reforma política que faça o voto distrital, uma reforma política que de fato reduza o grande número de partidos políticos. E mais, Vitor, uma reforma política que responsabilize os partidos pelos malfeitos dos seus filiados. Então, se tu tem um filiado no teu partido que fez em algum momento algo errado, o partido tem que responder junto, porque afinal o partido não deixa de ser uma espécie de avalista do seu prefeito, vereador, enfim, governador, seja lá o que for. Então acho que sim, concordo contigo, acho que essa reforma política ela é importante, ela é fundamental. O principal que eu vejo são evitar a reeleição e fazer o voto distrital, né? Mas enfim, com o Congresso que nós temos hoje, eu não sou muito otimista em relação a isso. Mas o momento é propício. Vai mexer na Constituição, vai alterar as datas, já faz uma reforma mais ampla. Ok. Nós agora vamos ter aí esse espaço onde você pode e deve fazer as suas considerações finais, dar a tua mensagem final. Eu primeiro, então, quero novamente agradecer a oportunidade, Vitor, de estar aqui conversando contigo, conversando com as pessoas que te acompanham, né? De fato, é para nós uma oportunidade talvez única de poder conversar com o teu público, de poder que as pessoas possam nos conhecer um pouco melhor. Uma pena que, pelo formato, o Marcão, que é o meu vice, não possa estar aqui conosco, certo? Porque a nossa chapa ela está completa, porque nós entendemos que sim, é fundamental nós sabermos quem é o vice, entendeu? Porque no nosso caso vamos administrar junto, mas na falta de um, quem é o outro que vai tocar, porque o projeto não pode ser pessoal. Eu quero dizer aqui que nós temos um projeto para Santa Rosa e que será oportunamente apresentado para vocês. Não é um projeto pessoal, não é um projeto nem uma briga de egos e nem vaidades, e muito menos neste antagonismo do nós contra eles, do esquerda contra a direita, do bom contra o mal. Peço aos senhores que acompanhem a fala nossa, que vai quinta-feira que vem ao ar, como dos demais pré-candidatos. E façam, no momento oportuno, a sua avaliação. E da mesma forma, eu peço que vocês entrem em contato conosco pelas redes sociais,
e façam as suas perguntas. Toda e qualquer pergunta pode ser feita para mim e para o Marcão, que nós responderemos lá, ou no público ou no privado, da forma como vocês querem. Conto com todos vocês, entendeu? E me coloco à disposição para nós construirmos uma cidade melhor, porque afinal Santa Rosa é a cidade que nós escolhemos para construir as nossas vidas. Muito obrigado. Ok, o programa Visão é a Web TV Fronteira Noroeste, agradece ao Sérgio Rodrigo Cola por conceder essa entrevista, fazendo parte da rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Rosa.